Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre com vocês, amém? Hoje, amanhã, hoje, por incrível que pareça, é segunda-feira, né? Com cara de domingo. Então é uma segunda-feira que a gente está feliz. Que já normalmente segunda-feira a gente está um pouco apreensivo, porque acabou aquele tempo bom do final de semana. Mas graças a Deus que Deus nos trouxe aqui. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer aos irmãos que tiveram a coragem aí de me convidar, né? Eu creio que isso é obra de Deus, que opções os irmãos têm muitas, e vamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu aqui, amém? Realmente, como eu falei, estou feliz porque acredito no propósito de Deus, acredito no que Deus faz, acredito que Deus não é bobo, acredito que tudo que Ele faz, Ele tem um porquê. E estar aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta que tinha pelo menos 2 ou 3 opções a mais, e alguns que estão aqui talvez nem saibam por que estão, ainda estão se perguntando o que eu vim fazer aqui, não é assim? Mas nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos trouxe aqui, amém? E quando o Esdras falou comigo, disse que haveria esse tempo aqui com vocês, de uma conferência, eu estava vendo aqui antes desse momento, essa cerimônia que teve aqui, como o pastor Neemias estava falando com tanta ênfase, né? Eu vou chamar de ênfase, e eu estava entendendo que realmente isso é importante. Às vezes a gente não entende um pouco o porquê das coisas, né? A gente às vezes vai para um evento pensando que é uma coisa e às vezes encontra outra porque não percebeu no título da coisa. Mas isso aqui, pelo que me informaram, é uma conferência, amém? E o que é uma conferência, irmãos? Obrigado, querido. Caneca é minha? Ganhei uma caneca. Então, o que é uma conferência, irmão? Hein? O que é que se faz numa conferência? Não é pegadinha não, pode responder o que vier no coração de você. O que é que se faz numa conferência, irmão? Hein? Eles são calados. Numa conferência a gente confere, irmão. Não é isso? Então é um tempo que a gente não vem para entretenimento, não vem para brincar, não vem para passar tempo, jogar xadrez. Não, a gente vem para conferir as coisas. Eu já participei de algumas conferências, convidado de outras denominações, e eu participei de uma que o clima estava tão tenso que a gente cortava com faca. Foi muita lavagem de roupa, muitos pastores ali sendo conferidos. Então é por isso que nós estamos aqui. Então eu entendo muito bem o que o pastor Neemias falou, eu entendo muito bem como ele colocou, eu entendo muito bem o sentido de um encontro como esse. Nós estamos aqui para conferir, para fazer uma correção de curso, para ajustar os desvios, para que a gente se mantenha firme na rota que foi estabelecida por Deus para todos nós. Você crê assim? Amém? Então, esperem pouco em relação a talvez piadas, entretenimento, essas coisas. A gente vai tentar seguir no ritmo que Deus tem estabelecido, como eu não estive aqui nos outros dias, graças a Deus, não pelo evento, mas para não ter qualquer tipo de influência. Mas eu creio em Deus desse jeito, amém? Eu creio no Deus que sabe todas as coisas e que promove todas as coisas da maneira que Ele quer. Eu achei bem interessante o tema do evento, né? Herdeiros da cruz. E ser herdeiro é bom, mas depende da herança, né, que você tem. E eu não sei se ser herdeiro da cruz é uma boa herança. Tem muita gente que abre mão da herança porque às vezes você morre um parente, morre um negócio, mas o cara só deixou dívida, às vezes deixou prédio velho, deixou complicação. E eu não sei se hoje, irmãos, você chamar um amigo, um colega de trabalho, alguém desse mundo que nós vivemos hoje, e você falar para ele: olha, cara, você não quer ser herdeiro não, de que herdeiro da cruz, quem é que quer ser herdeiro da cruz, irmãos? Então talvez seja um tema que a gente deve valorizar muito o público presente, porque aceitaram essa herança, a despeito das consequências e da natureza dessa herança. Mas nós somos verdadeiramente herdeiros da cruz. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui a respeito do tema, a Ele que já foi cantado, a Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? E
Ainda bem que a gente cantou algumas músicas que nos levaram um pouco para isso. Porque é muito comum nos nossos dias, irmãos, a gente tentar se levantar muito, né? Tentar se motivar muito e acreditar muito naquilo que a gente força no nosso braço. Eu estava conversando agora ali com o Flávio, né? A gente vive num mundo tão ditado por resultados, por qualificação, por produtividade. E a gente fica às vezes tentado a acreditar que no reino de Deus é da mesma maneira. Às vezes a gente fica tentado a acreditar que quem vai fazer a coisa funcionar somos nós. Em algum ponto da história a gente acreditou que o negócio foi por nós. Mas Paulo disse que nunca foi sobre nós. Tudo aconteceu por causa dele. Nele, por ele e por causa dele são todas as coisas. Amém? E eu fico às vezes assustado com alguns conceitos importantes que a gente lida no dia a dia e que por algum motivo vão ficando vulgarizados. A gente fala de amor, e o que é o amor? O que é o amor? A Bíblia diz que o amor é o próprio Deus, é a essência de Deus. Deus não tem, Ele é amor. E quando a gente ouve falar nessa época de carnaval de amor, as pessoas banalizam esse conceito, transformam em sinônimo de sexificante, de amor, uma coisa tão importante, tão densa, tão profunda. E no nosso meio, irmãos, a gente tem falado também sobre glória. Essa glória que a gente vai tentar ver como a gente pode entender um pouco da maneira mais simples. Parece que está um pouco, eu não quero dizer vulgarizado, mas está sendo tratado de uma maneira com pouco cuidado. Parece que é uma coisa muito comum. Parece que é algo que a gente traz no bolso. Parece que é algo que a gente encomenda. Parece que é alguma coisa que a gente consegue ligar e desligar. As pessoas falam de glória de Deus hoje como quem liga um ar-condicionado e desliga um ar-condicionado. As pessoas falam de glória de Deus como quem troca o canal da televisão, como alguma coisa que você pode apenas determinar, mandar acontecer. E a gente, quando vai pensar nisso, irmãos, o que é que a Bíblia nos diz? O que é que Deus quis nos mostrar quando Ele trata desse assunto? Então eu queria hoje, assim, de uma maneira muito simples, tentar fazer com que a gente pudesse meditar um pouco nesse tema que foi proposto, a respeito da glória de Deus, que não por acaso foi um dos 5 pilares da reforma. E como a gente estava falando aí, e vem há 500 anos se falando nesse assunto. Então deve haver algo muito importante. Eu quero convidar a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Ele fala um pouquinho. Eu vou tentar com os irmãos discorrer sobre dois conceitos. Um é um conceito da glória, para que a gente possa entender o que é a glória de Deus. E a gente não pode falar sobre isso sem falar de santidade. Então eu vou tentar trazer esses dois conceitos para a gente ter de uma maneira bem clara, para ver se a gente tem um ponto de partida. Eu não tenho relógio, não estou vendo relógio, então alguém, por favor, me avise. Então, queridos, quando a gente fala da glória de Deus, a gente não está falando de uma onda, a gente não está falando de um momento, a gente não está falando de alguma coisa que acontece durante o culto, de uma parte da liturgia. Como nós estamos acostumados, aprendemos a falar de adoração, acho que é outro tema, mas não vou falar disso. Mas parece que a gente fala de adoração como se fosse uma parte da liturgia do culto. Não é maldade, não é má intenção, não é heresia, a gente não está querendo derrubar a palavra de Deus, mas é muito comum a gente falar, vai começar o momento da adoração, e eu tenho que perguntar, e quando é que ele termina? Porque nós aprendemos assim, a religião nos ensinou isso, né? Quando a gente vai assim solenemente orar e dizemos, entramos na tua presença, quando é que nós saímos? E quando saímos, ficamos na presença de quem? São conceitos muito básicos, mas que nós
cristãos que somos templo e morada do Espírito Santo, precisamos atualizar na nossa mente para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. E quando a gente fala de glória de Deus, eu tenho escutado, às vezes me incomoda muito, e eu fico às vezes me sentindo o pior dos pecadores, quando eu vejo assim, uma expectativa tão grande a respeito de anúncios, de cultos, de eventos com pregadores, onde a glória de Deus estará ali, e vai derramar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Às vezes eu com tanta fome, chego e a gente chega lá e o que a gente vê muitas vezes é placa de LED, é fumaça, é teclado tocando string em tom menor, e dependendo da hora da mensagem você modula para maior, e a gente arrepia. Estão entendendo o que estou falando, irmão? Amém? Eu já fiz muito isso. Eu ia pregar e dizia assim, eu quero o clima em Lá maior. Porque em determinada hora a mensagem ela ia chamar uma música que já estava no clima. Está entendendo, irmão? A gente arrepia. Isso realmente é a glória de Deus. Aqui em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim uma parte, diz assim: e clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então eu vejo aqui que a gente dá para perceber que tem uma diferença entre santidade, entre aquilo que Deus é, e ele diz que há um outro momento em que ele fala de glória. Então o que é a glória de Deus? Ele diz que estão dizendo que Deus é santo aonde? Lá no céu. Todo mundo lembra dessa parte de Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias e tal. Mas ele diz que aqui na terra, a terra não está cheia da santidade de Deus. A terra está cheia de quê? Da glória de Deus. Então o que seria essa glória de Deus, irmãos? De uma maneira bem simples assim, apesar de ser uma conferência, eu não quero pegar os livros, né? Para a gente entender, a glória de Deus é a revelação, é o testemunho da santidade de Deus. É a forma que Deus encontrou e chamou de tornar palpável, de tornar visível, de tornar assim alcançável aos nossos dedos e ao nosso entendimento aquilo que Ele é. É que nunca entenderemos, somos entendedores, nós somos. No meu tempo dizia que nós éramos crentes. Hoje é gospel, é um bocado de coisa. Nós somos crentes, a gente não precisa entender tudo. Mas algumas coisas Deus colocou na sua palavra para que a gente pudesse ter uma base de entendimento, para que alimentasse um pouco dessa nossa mente pequena, que ela precisa de algumas explicações básicas, mínimas. Como a gente estava conversando há pouco, nós precisamos de algumas explicações, nós precisamos de um mínimo de lógica, para que a gente possa não sofrer tanto. Mas depende da situação, né, Flávio? Estava conversando com o Flávio aqui, meu amigo, a gente falando, né? Só uma pausa, mas para entender como nós somos assim. A gente está passando uma situação muito difícil. Alguém sabe o que eu falo? Está difícil, está complicado, não tem dinheiro, está tudo errado na vida da gente. Você acorda a hora da oferta, diziam, faz tudo certo e a coisa continua dando errado. Aí o que é que a gente quer de Deus? Uma explicação. Por quê? Por quê? E a gente ora, faz tudo porque quer uma explicação, que tem que ter uma explicação, porque a coisa está dando errado. Eu estava conversando com o Flávio agora, e eu disse, Flávio, agora imagine o seguinte, agora há pouco aqui. Agora imagine o contrário, você chega na sua casa hoje, eu chego na minha casa hoje, quando eu abro a porta da minha casa, tem um baú cheio de dinheiro, derramando nota para o lado de fora. Será que a gente vai fazer campanha de oração e só vai gastar aquilo depois que tiver uma explicação? Hein, irmão? Aquela conta que a gente tem lá, que está sempre devendo, estourada, não sei o que, você coloca o cartão, a máquina do cartão não quer nem aceitar seu cartão. Você empurra com força. Quando você coloca, ela não quer mais largar, que ela quer cortar aquilo. Aí chega um dia que você coloca bem lisinho, chega lá de um dia para a noite, está cheio de um saldo maravilhoso. Quem é que vai fazer uma campanha e vai dizer, eu quero explicação para isso, porque tem que me explicar como isso aconteceu? Hein, irmão? Você vai correr e vai dizer, isso aqui foi um milagre.
porque eu não sei como aconteceu e vamos gastar, vamos fazer. Ninguém quer orar por causa disso. Então, de repente, irmãos, a gente está passando uma situação difícil, está complicada, faz tudo certo, dá tudo errado. Deve ser um milagre também. Ou não? Amém, irmão? Quem controla a sua vida, irmão? Amém? Então nós estamos vivendo um milagre, amém, irmão? Quem vive o sobrenatural aqui? A gente está andando no sobrenatural há muito tempo, irmão. Faz muito não batem na sua casa. Faz muito tempo que a matemática não funciona na sua casa. Faz muito tempo que você saiu daquele barco, porque Jesus, num convite maluco, disse: eu estou andando, você pode vir também, venha. E você, sem perguntar nada, sem fazer qualquer coisa, simplesmente saiu. E você está andando fundamentado nisso, em cima de água. E agora, só porque afundou, você acha que vai morrer? Você está andando no milagre há muito tempo, irmão. Amém? Você está andando no sobrenatural há muito tempo. A diferença é que agora você percebeu onde estava, amém? E acredita que não dá conta, mas você está nas mãos de Deus. A igreja do Senhor Jesus está salva, está preservada, está guardada. A igreja do Senhor Jesus prevalecerá, amém? E nós vamos prevalecer. Como o pastor já falou, achei muito bom o que ele falou aqui. Não é por dinheiro, irmão. A questão não é ter, porque nós não fomos chamados para ter, nós fomos chamados para ser. E aqueles que crerem nisso, será dado a eles o poder de quê? De ser, irmãos. Ser é um poder que nós temos que exercer. Por isso temos que renovar a nossa mente. Nós fomos chamados para ser, nós fomos chamados para governar. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para tomar conta da situação. Nós fomos chamados para cuidar e entender, ter discernimento das coisas. O que nos aflige não é a falta de explicação. O que nos aflige é a gente entender que não está dominando a situação. Mas nós fomos chamados para isso. A questão não é dinheiro, como foi bem falado. Tinha dinheiro, não tinha dinheiro, mas tem. Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? A minha Bíblia não dá promessa de facilidade para ninguém. Não dá. Evangelho não é cortar manteiga com faca quente. Evangelho é andar na contramão. Evangelho é ir sempre na contra, sempre na contramão. O pessoal está indo, a gente está voltando. Mas é assim que nós vamos chegar. Evangelho é caminho estreito, irmão. Faz tempo que a gente não fala isso, hein? Evangelho é caminho estreito, um se esfregando no outro. Mas quando eu estudava física ainda na universidade, no tempo antigo, dizia que é nesse esfregamento, quando um está se montando atrito com o outro, é por causa disso que a gente está vendo essa luz aqui, ó. Porque quando a gente está muito folgado, os átomos não se encostam um com o outro, fica tudo escuro. Por isso que você é luz. A luz se esfrega no atrito com o outro. E isso vai gerar o calor, vai produzir a energia e vai gerar essa luz que está iluminando essas trevas aqui. Amém, irmãos? Porque isso aqui sem essas luzes é trevas. O mundo sem nós é trevas, é podridão, sal e luz. No dia que a igreja for arrancada da terra, esse mundo vai apodrecer, vai começar a feder. Porque não vai ter nada mais para preservar a natureza de Deus aqui, amém? Mas Deus vem falar sobre a sua glória, e Ele mostra aqui, irmãos, que a glória de Deus é a manifestação da santidade de Deus, daquilo que Ele é. Então isso é muito mais do que a gente às vezes se propõe a dar, se propõe a fazer. Quando a gente canta e diz, te damos glória, eu vou te dar glória, a gente pode chegar a pensar assim, então, será que eu tenho alguma coisa que Deus não tem? E eu vou dar essa glória para Ele? Será que a gente pode melhorar Deus? Será que a gente pode melhorar os atributos dEle? Então aqui em Isaías a gente vê que existem duas formas de tratar a santidade de Deus. Lá no céu todo mundo clama dizendo que Ele é santo. Mas aqui na terra, essa santidade, o amor de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Ele é, isso é
é revelar. Então, irmãos, isso aqui não é uma forma da gente começar e colocar como uma liturgia do culto. Isso é um processo de vida. Isso é um processo de testemunho. A glória de Deus é a santidade de Deus de forma visível. Você acha que dá para ver a santidade de Deus, irmão? Será que dá para ver a santidade de Deus? A gente canta isso, eu quero te ver, não é verdade? E o que é que a gente vai ver de Deus nessa terra, irmão? Moisés queria ver Deus ou não? O que foi que Deus mostrou para ele? Sua bondade. A gente quer saber o que Deus é, como Deus é. A santidade de Deus vai ser revelada na terra em forma de glória. Por isso que diz na Bíblia, quando a glória do Senhor encher a terra, como as águas cobrem o mar. O que é que você imagina, irmão? Uma bolha assassina, assim, uma massa, aquelas melecas que os meninos... O que você, quando você canta isso, quando você lê isso na Bíblia, o que é que você imagina? A glória de Deus enchendo a terra. Um fogo, uma luz. Vocês já pensaram sobre isso alguma vez? E o que foi que você imaginou? Como nós vamos ver a glória de Deus no mar? Essa profecia vai acontecer, ou não? Nós vamos ver a santidade de Deus nessa terra, irmãos. Nós vamos ver ter a revelação de Deus nessa terra. Através de que nós vamos ver isso, queridos? A gente não pode acreditar que o Evangelho é uma ilusão. A gente não pode acreditar que isso é uma coisa para a gente correr atrás. A gente não pode acreditar que isso é uma coisa para a gente ficar arrepiado e cantar durante o culto, irmãos. A glória de Deus tem que ser vista nessa terra. A palavra de Deus diz que essa glória vai ser manifesta nessa terra. Então a glória de Deus, ela é revelada nessa terra. A gente pode pensar em quando começou isso, na criação, Gênesis. Na criação a gente viu a glória de Deus na terra. Quando a obra de Deus começou a acontecer, quando tudo começou a ser revelado, quando o poder de Deus começou a ser revelado, aquilo que o Gênesis coloca lá é a glória de Deus. O poder de Deus, a palavra de Deus sendo lançada, o Espírito Santo que é Deus, que a minha Bíblia diz que ele andava, pairava sobre a face das águas, e aquilo tudo teve vida. O nada se formou, um negócio que não era nem sólido, nem líquido, uma massa, uma lama, se separou, teve água, teve luz, pássaros verdes. Quem não viu nisso? É uma parte da conversão. Lá em Isaías fala sobre isso. Diz que a partir do homem novo, que nasceu de novo, por onde ele passa, as árvores batem palmas. Tudo que está ao seu redor começa a se movimentar, a ser transformado. Isso é por causa do amor de Deus. Quando você sair por aqui e entrar pela Roberto Freire, preste atenção se aquelas árvores estão aplaudindo enquanto você passa. Porque o Filho novo está passando, a criação de Deus está sendo revelada. Então lá em Gênesis a glória de Deus começou a ser vista na terra. Para nós que estamos aqui. Mas se você for olhar em João, no capítulo 17, Jesus estava orando, e ele disse assim, lá no 17, capítulo de número, versículo 5, ele disse, agora, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Então, antes do Gênesis, aquilo que Deus é, começou a ser revelado em quem, irmãos? Em Jesus. Que posteriormente, Paulo iria trazer, veio, e Jesus revelou Cristo, e esse Cristo é a revelação visível do Deus invisível, Colossenses capítulo 1. Então Jesus está falando que da mesma maneira que o Pai foi glorificado na vida dele, ele estava startando um processo onde esse Deus, a natureza de Deus, aquilo que Deus é, também seria revelado em algum homem. Amém? A glória de Deus, a revelação de quem Deus é, seria revelado no homem.
Começou em quem? No nosso irmão mais velho. Antes da fundação do mundo, Deus estava sendo glorificado, ou seja, Deus estava sendo revelado, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, aquilo que Deus estava sendo revelado no homem, como uma fotografia. Quem gosta de fotografia? Eu gosto de fotografia. Está o fotógrafo aqui agora tirando foto, né? Irmãos, isso aqui é luz. É palpável para você isso aqui? É palpável? Não é palpável, irmão. Então o que é que uma fotografia faz? Essa luz, ela é refletida no material fotográfico. Antigamente eram uns papéis, uns fios. A gente ficava economizando, não podia bater 12 chapas, a chamar de chapa. 12. Não tinha esse negócio de ficar batendo foto, não. Então essa luz, irmãos, ela vai ser revelada em um filme. E a partir desse momento que fica gravada nesse filme, a gente pode ver essa fotografia e entender aquele momento. Estão entendendo, irmãos? Ninguém consegue ter noção de Deus. Ninguém sabe se Ele é grande, se Ele é baixo, se Ele tem cabelo, se não tem, se é gordo, se é magro. A gente tenta, através de um antropomorfismo assim, tentar imaginar, mas ninguém sabe. Mas Ele permitiu que a gente pudesse ter uma noção daquilo que Ele é e pudesse revelar isso a toda a sua criação. Através de quê? Da glória dEle. A glória de Deus é essa revelação. Então isso começou a acontecer em Jesus. E Jesus veio à Terra e iniciou esse processo para que a gente pudesse entender que isso tem que ser o centro da nossa vida. Agora a gente vai começar a pisar em talvez em alguns calos da nossa vida. Mas Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, ele falou assim, lá no versículo 31, ele diz assim: olha, irmãos, independente daquilo que você for fazer, não interessa o que você vai fazer, não interessa se você vai comer ou se você vai beber, não interessa se você vai para um culto de ceia de roupa branca engomada, depois de ter feito 3 dias de consagração, porque é antes da ceia, ou se você está indo para o shopping estourar o seu cartão de crédito. Não interessa se você está indo visitar um enfermo lá no hospital, ou se você está indo para um churrasco com a sua família, para os seus amigos. Não interessa se você está vindo cantar e tocar na igreja, no culto, ou se está indo jogar bola, tênis, qualquer coisa. Ele estava falando da nossa vida, irmãos, de uma maneira plena, de uma maneira inteira. Ele não estava falando de personagens. Ele não estava falando de você viver uma vida de super-herói, que você tem 2 roupas, tem um kit gospel para o domingo, para a roupa do culto, o vocabulário do culto. A gente chega ali fora, fala um português normal, coloquial. É incrível quando a gente entra e incorpora um novo chip de um português erudito. Sentai-vos. Colocai-vos de pé. Eu fico olhando. Bênção. Lá fora é outra coisa. Essa molesta e tal, desgraçado, não sei o quê. Vem e tal. Então, Paulo está dizendo, irmãos, que nós temos que entender que Deus só vê uma vida. Que nós temos uma só vida. Essa dicotomia, essa vida dupla, esse personagem que nós, quase que eu digo incorporamos, que nós, outra palavra, personificamos, essa é bonita, você é do erudito. Irmãos, ele diz que isso tudo nós temos que entender, que tem que ter um propósito. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Tudo, absolutamente tudo que nós vamos fazer, ele diz que tem que ser para a
a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é você expressar quem Deus é. É você revelar de uma forma visível para o mais ignorante, para o mais tapadinho. E a Bíblia diz que o mais tapadinho, o mais burrinho, o mais ignorante, ele pode ter uma percepção de Deus, da santidade de Deus, se a glória de Deus for manifesta na vida dele. E Paulo está dizendo que isso tem que ser feito através da forma que eu como, da forma que eu ando, da forma que eu dirijo o meu carro, da forma que eu atendo o telefone, da forma que eu atendo o meu cliente, da forma que eu cuido da minha mulher, da forma que eu cuido dos meus filhos, da forma que eu trato o meu cachorro. Alguém olhando e me vendo tratar o meu cachorro, ele tem que ver Deus nisso. Porque a forma de eu mostrar a fotografia de quem Deus é, para aquele cara que não sente como eu sinto, que não tem lá essa ligação direta, que ouve vozes, que vê deuses, que vê anjos, que vê tapete voando, que vê tudo. Paulo disse aos Colossenses, dizendo que Cristo veio fazer isso. Ele é a revelação visível do Deus invisível. O Evangelho veio para naturalizar o espiritual e não espiritualizar o natural. Deus colocou o artifício da ferramenta da glória dele na terra para que nós pudéssemos ter noção de quem Ele é. A centralidade da nossa vida tem que estar focada na glória de Deus. O que quer que eu vá fazer, tem que revelar a glória de Deus. Amém? Isso é complicado, irmão? Isso é complicado? Não, é simples. Só não é fácil, mas é simples. Por isso, o mais importante é que nós entendamos, irmãos, que nessa nova vida que Deus tem para nós, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, nós temos que renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, não acreditar nas histórias que nos contaram, não acreditar que a gente entra e sai da presença de Deus. Eu trabalhei com jovem há muito tempo e eu conversava muito com jovem, e jovem é muito bom de conversar, porque o jovem, diferente da gente, ele não tem medo de pagar mico, né? Ele fala. E eu conversava com eles sobre esse assunto, conversava muito sobre isso. Eu dizia, olha, o Espírito Santo habita em você. Você não é pousada, você não é hotel, você não incorpora o Espírito Santo quando você entra no templo, e quando você sai ele fica pendurado lá, não. Ele sai daqui com você. Amém? Então quando você está colando lá na escola, o Espírito Santo é testemunha. Amém? Quando você quer subornar o guarda, o Espírito Santo está lá vendo, porque ele não larga você. Você não sai da presença de Deus. Eu conversei isso porque um dia os jovens chegaram lá na igreja, teve um culto de ceia maravilhoso. Ceia, se Jesus vier na hora da ceia, amém? Mas a bronca é que a Bíblia diz que ele vem numa hora que a gente não espera. Então talvez não seja. Eu tenho uma tese que eu acho que não é em culto de ceia. Ele vai achar uma brecha assim nos fusos horários do mundo todinho, que não é ceia em canto nenhum. Porque diz que é numa hora que a gente não espera, né? Porque se for na ceia é maravilhoso. Aí o jovem foi conversar comigo na segunda-feira, porque saíram do culto, foi uma maravilha, arrepiaram tudo. Aí não tinha o que fazer, foram para a casa de um jovem lá, compraram lá umas caninhas, foram fazer caipirinha e ficaram bêbados. Mas depois do culto de ceia. Por que isso? E na conversa, a gente descobriu que eles estavam assim, um pouco liberados, porque eles acreditavam que quando eles saíam da igreja, a igreja que entendam o templo, eles estavam assim meio que por conta, porque Deus estava lá. Por causa de um conceito, uma cultura de catedralização de Deus.
Ele fica ali no altar, esperando, você está na presença dele, dá a oferenda e vai embora. Irmãos, isso é muito primitivo. E eu disse, o Espírito Santo estava cheirando aquela caipirinha que vocês estavam fazendo, e ele não bebia. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos. Ele precisava dizer isso, podia dizer comer e beber, né? Qualquer coisa, aí fecha, irmão. Aí fecha tudo, não sobra mais nada, não tem revelação de português, não sobra. Quer façamos qualquer coisa, a centralidade da nossa vida tem que ser para refletir a glória de Deus. Amém. A glória de Deus é a nossa esperança. O 5 diz assim: nós somos coparticipantes da glória que há de ser revelada. Paulo diz que aqueles a quem ele justificou, a esses ele também glorificou. O que é glorificar, irmão? A gente vai parar nesse ponto daqui a pouco. Então nós temos na nossa natureza, na nossa vida, na nossa história, nas nossas promessas. Isso aqui é promessa, você acredita, irmão? Que Deus será revelado através da nossa vida. Paulo, quando ele falou que Cristo é a revelação visível do Deus invisível, lá no capítulo 1, ele diz que nós fomos criados. E esse Cristo em nós é a esperança de quê? Da glória de Deus. Então nós só podemos revelar a Deus a partir de quem? De Cristo em nós. Por isso o primeiro a ser glorificado foi Jesus, que seria a revelação, que revelaria o Cristo. E uma vez o Cristo revelado em nós, a partir de agora, nós também somos capazes de revelar a glória de Deus. Esse é o propósito, essa é a razão. Em Efésios ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém? Então, irmãos, o grande ponto para a gente finalizar: o que é glorificar a Deus? Vamos glorificar a Deus? Não é? Quem já ouviu? Vamos glorificar a Deus. Pelo amor de Deus, 1 minuto glorificando a Deus. O que é glorificar a Deus? Porque a gente quer fazer isso. Nós estamos aqui porque nós queremos isso. Mas para que a gente entenda o que é glorificar a Deus, eu quero falar um pouquinho com vocês, com os irmãos aqui, antes de a gente terminar, a respeito da santidade. Achei o relógio, está bem aqui. Ele anda para trás. Os irmãos já pensaram o que é a santidade? O que é ser santo, irmão? Primeiro, a gente fala, o que é ser santo? Deus é santo? Sim. O que é ser santo? O que é santidade? Uma palavra, a primeira que vem na sua mente, qual é? Santidade. Essa toda vez ganha. Essa toda vez ganha. Santidade é separação. Por que Deus é santo? Porque Ele é separado. Não é assim? Ele é separado do pecado, é separado do louco, Ele é separado, Deus é separado. Glória a Deus, hein? Eu acho engraçado esse negócio da TV Globo, que geralmente vem sempre, quando aparece uma notícia daquela, vem uma campanha naqueles benditos grupos, né, do WhatsApp lá, né? Não assista a TV Globo, tal. Aí todo mundo faz um pacto. Acontece isso na igreja de vocês? Aí todo mundo faz um pacto para não assistir a TV Globo. Aí 2 dias depois essas pessoas estão dizendo: olha, a TV Globo também está dizendo isso. O cara não fez um pacto? A novela agora vai ter 2 homens. O cara fez um... Como é que ele sabe o que está acontecendo na novela? É engraçado, né? É engraçado. A Bíblia diz que não é para fazer voto que não pode cumprir. Enfim. Enfim, irmãos, a santidade é a separação. Se Deus é santo, Ele é separado.
Sim. Agora, nós não podemos confundir essa separação e traduzir isso para isolamento. Porque é muito fácil ser santo através de isolamento, ou não? É muito fácil ser separado através de isolamento. Qual marido santo? É aquele que você casa com ele e tranca ele. Deixa ele isolado. Então ele é santo, porque ele vai se isolar, ele não vai brigar com você, ele não vai deixar a toalha molhada, amém? Ele não vai deixar os armários abertos, ele não vai fazer absolutamente nada. Isso é isolamento. Isso é o conceito de santidade associado a quê? A separação, a isolamento. Tem gente que quer ser santo, aí vai para o monastério, lá em cima das montanhas, no Himalaia, ninguém consegue subir, não tem internet, não chega a televisão, ele não assiste a Rede Globo, nada. Esse cara é um santo. Mas por que ele é santo? Porque está separado. Aí Paulo diz assim para a gente, que ele fala que o cristão, ele deve ser santo. A gente deve buscar santificação. Só que o grande desafio do cristão é ser santo como Deus é. Pedro falou sobre isso. Na Epístola de Pedro, capítulo 1, ele diz: olha, porque Deus, aquele que criou vocês, ele é santo. Então sejam. A história piorou um pouco, porque ainda agora a gente tinha apenas que revelar a santidade de Deus. Mas agora eu já estou falando que a Bíblia diz que nós temos que ser santo como Deus é. E Paulo diz que a nossa santidade tem que ser diferente daquilo que a gente está pensando em termos de separação. Porque Deus não é um Deus santo porque ele é separado somente. Deus não é santo porque ele é isolado. Deus ele é santo porque ele consegue manter tudo que ele é e ainda se relacionar. A santidade de Jesus não era porque ele andava como muita gente pensa, ou alguns ministros que andam num carro blindado, com segurança, ninguém pode tocar, porque o cara tem medo de morrer. Não! A santidade de Jesus ela foi testada, ela foi aprovada, porque mesmo vindo aqui como homem, vocês creem nisso? Creem nisso? Que ele veio como eu e você? Que ele tinha fome, que ele tinha sede, se não passasse desodorante ele ia feder, e tudo isso ele cansava, ele dormia. A minha Bíblia diz que ele veio como homem, mas ele não se isolou. Ele não foi lá para a grande catedral, ele não ficou lá guardado, ele não ficou escondido para não sofrer tentações. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, diz que ele foi tentado em todas. Talvez se nós juntarmos, nós homens aqui, e a gente consiga juntar as nossas tentações, eu fui tentado nisso, você naquilo, a gente faz uma tabela, Jesus foi tentado em tudo isso junto, irmãos. O que caracterizava a santidade de Jesus? Ele se relacionava, mas não se contaminava. Ele andava com ladrão, mas não roubava. Ele falava com a prostituta e a respeitava como uma filha de Deus. Ele andava com o traidor e o chamava de amigo. Não era contaminado com nada daquilo que o mundo colocava. Santo, separado, sim. Isolado, não. A santidade de Deus é isso, queridos. Ele é santo e quer se relacionar com quem? Comigo? Com você? Por isso Jesus, quando esteve aqui, ele disse: olha, eu vou ensinar vocês, porque Jesus não ensinou reza. Ele ensinou. Eu vou ensinar vocês como vocês vão orar a partir de agora. Não foi isso que ele disse? Vou só no comecinho. 14. Ele disse assim: quando vocês forem orar,
vocês orem assim. Ele não falou, repitam essa oração, não. Quando vocês forem orar, vocês orem assim. Digam: Pai nosso que estás no céu. Por quê? Porque agora vocês vão se relacionar com o Pai. Jesus não veio revelar Deus. Jesus veio trazer a consciência de um pai que agora quer relação com o filho. Então, quando se dirigirem a seu Deus, vocês podem chamá-lo de pai. Amém, irmãos? Então, dependendo da região, pode chamar de pai, de papai, de painho, porque é como orar, não é o que orar. Então, você se apresenta a Deus chamando ele de pai. E depois ele diz assim: santificado é o seu nome. Ele estava dizendo, então esse pai a quem você vai se dirigir, que é também o seu Deus, ele é santo. Por que Jesus colocou isso logo no começo da oração, irmão? Oração a gente inventa o que quer, amém? Ele disse, olha, não presta atenção. O nosso Pai é santo. Sabe o que significa ser santo? Ele é incorruptível. Ele sempre vai se manter fiel à sua natureza. Independente do que você orar daqui para frente, ele vai se manter fiel ao que ele é. Você não vai corrompê-lo por nada, porque ele é santo. Você não vai comprá-lo com nada, porque ele é santo. Você não vai fazer uma chantagem com ele, porque ele não vai mudar nada, porque ele é santo. Então, quando forem orar, não adianta. Pai, se você fizer assim, eu vou fazer isso. Ele, você esqueceu? Eu não vou mudar. Amém? Amém? Isso é santidade. A garantia que nós temos que o nosso Deus é santo, não é que ele é intocável, que a gente vai ficar olhando para ele de longe e vai ter apenas uma noção e vai ficar vendo ele ali, talvez um dia não. A garantia que eu tenho da santidade dele é que eu posso andar com ele, eu posso chamar ele de paizinho, eu posso chamar ele de painho, eu posso chamar ele de qualquer coisa, eu posso falar com ele, eu posso me abrir, eu posso falar no meu coração, que ele já sabe, mas eu preciso e eu falo. Eu posso pedir mundos e fundos e sei que ele não vai me dar, porque ele é santo. Ele não vai se corromper com o meu sofrimento, ele não vai se derreter com as minhas lágrimas, ele vai se manter fiel àquilo que ele é, e essa é a minha garantia de vida eterna, porque se ele fosse ser conduzido pelo meu desejo, se ele fosse modificar pelos meus prantos, se ele fosse comover com aquilo que eu estou passando, eu não chegaria na eternidade. Tudo daria errado, tudo se perderia, porque os meus planos são falíveis, a minha mente é maldosa, o meu coração me engana, o meu umbigo grita mais alto que o meu espírito. Mas independente de quão forte o meu estômago grite, o meu Deus não mudará. A minha Bíblia diz que ele teve prazer vendo o filho sofrer, mas não fugiu do seu propósito. Essa é a minha garantia, essa é a garantia dessa igreja, da igreja triunfante do Senhor Jesus, que queira você ou não, que o inferno queira ou não, ela já está sentada ao lado de Deus Pai. Quanto você tem para dar de oferta? Cadê a irmãzinha que estava cantando aqui? Sua voz, os anjos cantam melhor do que você. Amém? Não é pela sua voz, não é por quanto eu posso dar, não é por quanto eu posso oferecer, é porque ele quis você e a mim desse jeito. E se a gente cantar tão bem como Celine Dion, Deus não vai te amar mais nem menos.
porque Ele já nos aceitou antes que nós tivéssemos qualquer coisa para oferecer. A bênção de Deus chegou a nós quando nós não tínhamos absolutamente nada. Amém? E não é agora porque eu acho que tem alguma coisa que eu vou convencer Deus a se converter a mim. Deus é santo. Deus é santo. Eu quero ler Romanos 16, 27, Paulo terminando aquela carta, ele disse a Deus: seja dada a glória por meio de seu Filho Jesus. Então, como que a gente pode glorificar a Deus? Será que se nós chamássemos todos os evangélicos de Natal, quantos a gente consegue, irmãos? 40 mil? 80 mil? Vamos ficar lá no Arena das Dunas, 40 mil, vamos botar 40 mil evangélicos, crente, irmão crente lá em Natal. E vamos fazer um ato de glorificação a Deus, em 3, 2, 1, assim, para todo mundo, glória. Será que isso glorifica a Deus, irmão? Nós glorificamos a Deus quando nós conseguimos expressar quem Deus é através da nossa vida. Portanto, mantenham a paz com todos. É fácil? E a santo. Eu tenho que me manter santo como Deus é. Eu tenho que me relacionar com o meu irmão como Deus se relaciona comigo. Eu tenho que estar no mundo, mas sabendo que não sendo do mundo, eu não posso me comprometer com o mundo, irmãos. É um submarino que anda nas profundezas, mas não pode ter vazamento, não pode ter nada, porque nós não somos dali. Glorificar a Deus é expressar quem Deus é com a nossa vida. Glorificar a Deus é revelar ao mundo, mantendo a paz com todos e a santificação, sem a qual... O que é não ver a Deus, irmãos? Não ver a Deus é não ter acesso à glória de Deus. Então a glória de Deus vai ser revelada. Deus vai ser revelado pela glória dele, através de nós em Cristo Jesus ao mundo. O mundo não vai ver Deus através de um widescreen, uma tela no céu, e Deus vai aparecer. O mundo vai ver Deus através de mim, através de você, através da igreja dele na terra. A igreja de Deus é o grande agente de transformação dessa terra. Se nós não entendermos isso, irmãos, a gente vai gastar dinheiro com oferta, a gente vai gastar dinheiro com evento, a gente vai gastar dinheiro com tudo, e não vamos promover mudança. Promove mudança não é comportamento de crente, é Deus sendo revelado, é o mundo vendo Deus em nós, vendo algo diferente em nós, irmãos. Pararmos de agir como quem está perdido, pararmos de agir como se não fôssemos salvos, pararmos de agir como quem está buscando uma salvação que ainda está distante, irmãos. Ou nós somos salvos, ou ainda estamos caminhando a passos largos para o inferno, dando oferta e cantando louvores. O salvo, radicalmente salvo, esquece da sua vida e procura a sua cruz. Esse glorifica. Jesus disse: o Pai foi glorificado na minha vida antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse diz que esse filho foi morto antes da fundação do mundo. A glorificação de Deus em nós é quando nós morremos, para que Ele apareça, para que Ele cresça, para que não vejam Levi, para que não vejam pastor Dantas, para que não vejam Neemias, para que não vejam João, Maria, nem ministério A, B ou C, mas que todos possam ver Cristo em nós.
A nossa luta tem sido contra a carne, contra a denominação, contra forças, mas a minha Bíblia diz que a partir de Cristo, o homem criado em Cristo, o homem que foi capacitado para revelar Deus, não será mais conhecido e nem conhecerá mais ninguém a partir da carne, mas a partir de Cristo, porque o que eu vejo no outro é o meu pedaço, o que eu vejo no outro é o meu corpo, o que eu vejo no meu irmão é Cristo, e aqueles que não estão revelando Cristo, eu empenho a minha vida para revelar Cristo na vida deles, para imprimir Cristo na vida deles, para que possamos ser um, para que então possamos ser um. Ah, irmãos, nós não precisamos esperar o culto do domingo e a banda começar a tocar em tons menores e soltar fumaça para que a glória de Deus seja vista. A glória de Deus, eu creio, vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Quando os filhos de Deus começarem a calar o clamor dos aflitos que gemem nessa terra, que gemem nesse bairro, que gemem nessa cidade, que procuram soluções onde não estão gritando, esperando que os filhos de Deus se manifestem, esperando que a glória de Deus seja manifesta nessa terra. Cultos, os nossos cultos têm alimentado apenas o nosso estômago. Os nossos cultos têm alimentado a nossa vaidade. Os nossos cultos têm sido celebrações individualistas. Porque nós estamos trabalhando não para o reino de Deus, nós estamos trabalhando para ficar maior do que o outro. Porque é isso que está no nosso coração, é isso que está na nossa humanidade. Quando Jesus em uma conferência com seus discípulos, disse: entre nós há um traidor. O próximo passo da conversa não era saber mais quem era o traidor, era saber quem era o maior. A luta da igreja evangélica hoje é para saber quem é o maior. Qual o maior ministério? Quem cresce mais rápido? Quem multiplica mais? Quem tem mais discípulos? Mas a minha Bíblia diz que o objetivo da igreja é revelar a glória dele. Aleluia! Para que o mundo possa ver a Deus, para que ele cresça e eu diminua. Quer você queira ou não, quer você acredite que seja presunção ou não, o objetivo de Deus sempre foi revelar a si mesmo para a sua criação. E nós temos o grande privilégio de termos sido escolhidos para esse papel. Amém? De sermos os luzeiros que revelaram a santidade de Deus. Então, explicar Deus, ninguém vai explicar. Convencer as pessoas de que Deus é bom, ninguém vai convencer. Mas o seu vizinho, o seu amigo, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, devem ter o primeiro testemunho da santidade de Deus através da sua vida. É mais fácil acreditar em você do que num Deus que ninguém vê.
Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nessa terra. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que Deus nos ensine a cada dia, a renovar a nossa mente por essa palavra, para que possamos entender a nossa verdadeira missão e o nosso verdadeiro papel nessa terra. Que Deus abençoe todos.